na Semana do Farmacêutico. O dia do farmacêutico é amanhã, dia 20. E a gente está desenvolvendo aqui uma série de entrevistas com farmacêuticos que estão vindo aqui para o programa Mais Notícias desde a última terça-feira. Para a gente saber que esse profissional ele está presente em diversas áreas. Não somente, como nós dissemos, atrás de um balcão de uma farmácia, para indicar remédio, vai muito além disso, né? E eu estou recebendo aqui agora a Moema Viana. Ela é farmacêutica e responsável pela farmácia do CAPS 3, aqui no Iguatu. Aí a pergunta, Moema, primeiro seja bem-vinda, o que é que a farmacêutica faz no CAPS? Faz basicamente no CAPS 3, na verdade. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a quem está nos ouvindo, nos assistindo. E obrigada pelo espaço, né? Por abrir esse espaço para que a gente possa explicar para a população quais as atribuições do farmacêutico. Uhum. Que, como você falou, não se limita apenas a ficar atrás de um balcão de farmácia, né? Eu hoje sou responsável pela saúde mental do município, pela farmácia do CAPS 3, né? Que não atende somente aos pacientes do CAPS 3. Nós atendemos os pacientes do CAPS AD, do CAPS infantil, a demanda do particular, a demanda dos pacientes que têm alguma necessidade de tratamento com medicamento da saúde mental que seja atendido apenas nos PSFs, que são os transtornos mais leves. E também a gente é responsável por dispensar a medicação da residência terapêutica, que é uma residência que temos em Iguatu, de pacientes com transtorno grave. Hoje tem 4 pacientes lá que ficam nessa residência, né? Então, é toda uma equipe multidisciplinar por trás da farmácia do CAPS 3, né? Porque eu estou à frente como farmacêutica, mas eu tenho 3 auxiliares de farmácia, né? E também tem outra servidora que também nos ajuda. Então, ao todo são 5 profissionais, né? Fora toda a equipe multidisciplinar do CAPS, que o CAPS de Iguatu, eu não sei se já foi falado aqui, já deve ter tido alguma entrevista sobre isso, é o primeiro CAPS do Nordeste. Sim, né? Exatamente. Então, assim, a saúde mental de Iguatu é pioneira. E sempre teve a necessidade de ter um farmacêutico à frente da farmácia, porque, como o Adriano falou na entrevista dele, é uma questão legal, né? É obrigatório ter um farmacêutico à frente dessa medicação, porque são medicamentos, como a gente chama de controlados, né? Regidos por uma portaria, que é a portaria 344. Então, tudo que a gente faz, conferência de receita, de data, né? Que a gente sempre fica batendo nessa tecla todos os dias com os pacientes, que tem que ser obedecida, só vale 30 dias, não pode dispensar medicação para mais de 60 dias. Então, assim, a gente sempre bate nessa tecla porque é uma questão legal, né? Eu tenho que obedecer o que a portaria diz e segui-la. Uhum. Como é que esse paciente, para que ele tenha acesso a essa medicação do CAPS, que é distribuída por vocês, que é controlada por vocês, ele tem que ser medicado por um médico, um psiquiatra do próprio CAPS, ou se ele vier de outro lugar, de uma outra consulta, ele também tem acesso a essa medicação? Pronto. O paciente tem acesso à medicação independente dele ser atendido no particular, no PSF ou no CAPS, porque a medicação, eu, enquanto farmacêutica, enquanto funcionária, né, do serviço público, eu entendo o SUS como um todo. Então, assim, o paciente, muitas vezes, ele pode ter o dinheiro da consulta, mas a medicação, pode ser que ele não tenha o dinheiro para comprar aquela medicação. Então, não quer dizer que ele foi para o médico particular, ele não vai ter direito de maneira alguma. Ele tem direito. Chega no CAPS com documentação, um documento com foto e o cartão do SUS. A gente sempre bate na tecla do cartão do SUS, porque o programa que a gente usa para controle de entrada e saída dos medicamentos é um programa nacional, que é o programa Horus. Então, assim, o pessoal chega e diz: mãe, mas eu sou cadastrada, eu já pego medicamento aqui há anos, mas quando eu coloco o nome da pessoa lá, por exemplo, Maria de Fátima, vai aparecer as Marias de Fátima do Brasil inteiro. Sim. Então, o cartão do SUS já serve para uma maneira de rastrear e você localizar o paciente da maneira correta. Então, assim, todos os pacientes do município que tenham necessidade de alguma medicação da saúde mental que esteja dentro do nosso elenco, né? Porque não são todos os medicamentos englobados, né? Existe uma lista
Então, pode se direcionar ao CAPS para fazer a retirada dessa medicação. Ou seja, lá não vai ter todos os remédios que a pessoa precisa. Não, infelizmente, porque existe uma cadeia, né? Existem os farmacêuticos lá da assistência farmacêutica do Estado, que é quem padronizam quais são os medicamentos. Por exemplo, eles fazem um balanço de o que é que tem a maior necessidade, tá entendendo? Para depressão, para ansiedade, para epilepsia. Então, são selecionados aqueles medicamentos que têm uma saída maior e feita essa lista. E essa lista é distribuída para todos os municípios do Ceará. Então, cada estado tem uma lista diferente. Eu lhe pergunto isso porque muitas das vezes a gente recebe até reclamações. As pessoas, porque eu fui no CAPS e não tem remédio tal, como é que pode isso? Lá não tem o remédio, o meu pai, minha mãe, seja quem for, meu parente, tá precisando, eu chego lá e não tem um remédio. Paulo, assim, hoje mesmo, né, aconteceu vários casos de receber receita, mas não tem isso. Não faz parte, alguns medicamentos não fazem parte da lista padronizada pelo Estado do Ceará. Então, assim, não tem como a gente atender. Significa, Moema, que vão chegar sempre os mesmos medicamentos? Exatamente, sempre vão chegar os mesmos medicamentos. Aí, anualmente, tem alguma atualização, sai algum medicamento, e assim acontece cada ano. E pode acontecer o quê? Paulinho, o que acontece? Depois da pandemia, assim que eu assumi o CAPS em 2018, nós tínhamos 1.400 atendimentos mensais. Hoje nós temos 3.500. Então, assim, de 3 anos para cá, triplicou. Foi um boom, né? Um boom, assim, que a quantidade de atendimentos, a quantidade de pessoas que tenham necessidade de procurar, né, de tomar algum medicamento para a saúde mental, triplicou. Então, assim, acaba que a gente também, a verba, questão essa questão, né? A medicação triplicou? Não. Aí acaba que a medicação não triplicou, né? A gente faz uma programação, né? Adriano, que é o coordenador, senta com todo mundo e a gente repassa a quantidade que está saindo, mas sempre aumenta a cada ano. E às vezes acontece de a gente não conseguir acompanhar o aumento que tem da população, de quantidade de pessoas tomando essas medicações, né? Dobrou, né? Triplicou, né? No caso de 1.400 para 3.500. Porque são 3.500. Entrou muita gente. Muita gente. Aí, como é que esse critério ele é feito para atender a todos? Para quem já estava no programa e precisa inovar, já que não tem remédio para todo mundo. Pronto. Aí, assim, a gente não pode priorizar ninguém, né? A medicação chega, por exemplo, chegou medicação segunda-feira, então, assim, os pacientes geralmente ficam procurando, né? Então, quem chegar, a gente não pode dizer assim, não, vamos separar a medicação porque esse aqui já toma. Não, infelizmente a gente não pode fazer isso. O paciente chega no serviço, se a gente tem a medicação disponível, a gente vai entregar a medicação, né? Fazer a dispensação, é por ordem de chegar. Por ordem de chegar. Né? Não tem como reservar. Porém, a gente tem um programa, que é o programa do especializado, que é a medicação chamada de alto custo. Sim. Que é um programa do governo do estado. Alguns pacientes com algumas doenças específicas, né, são cadastradas. Aí sim, essa medicação vem para cada paciente, direcionada. Tá? Então, o paciente, quando chegar no CAPS, ele vai ter aquela medicação separadazinha, porque só sai para ele. Tá entendendo? Porque ele foi feito um cadastro e o estado manda contado ali. Se são 10 pacientes que tomam, um exemplo, olanzapina, então vai chegar a medicação daqueles 10 pacientes. Mas não engloba todos os CIDs. Apenas alguns transtornos que o estado fornece essa medicação, que é a do alto custo, que a gente chama. Dar essa explicação, Moema, para esses pacientes que chegam lá querendo a todo custo. Todo custo. E claro que eles não vão chegar a não entender. Exatamente. A verdade, né? Mas a gente sabe, como você citou aí, não tem medicamento para todo mundo, até pela conta da quantidade de gente que aumentou. Muito. Né? Como é que esse povo reage? Aí, assim, as pessoas que procuram o CAPS, a gente sabe que procuram porque tem a necessidade da medicação, né? A reação não é boa, né? Geralmente não é boa. A gente explica muito, alguns entendem, né? E assim, a gente costuma dar uma previsão, mas vai chegar tal dia e tal. E conversar e explicar, porque infelizmente, Paulinho, não tem como sempre atender toda a demanda, porque a cada mês está aumentando a quantidade de gente. Inclusive, nós estamos no Janeiro Branco, né?
O Janeiro Branco é um mês também de conscientização da saúde mental, né, para conscientizar a população, porque existe muito preconceito, né, ainda com o paciente que procura o serviço do CAPS. Então já havia previsão de que quando passasse a pandemia isso realmente acontecesse, exatamente, né? Então os estados, até o Brasil como todo, talvez não tenha se preparou exatamente, né? Bom, Moema, antecipadamente parabéns pelo dia do farmacêutico, amanhã dia 20, a todos vocês, né, que compõem os diversos segmentos onde estão presentes os farmacêuticos. Foi muito bom ter você aqui trazer essas suas explicações. Eu que agradeço, Paulinho, agradeço pelo espaço mais uma vez, né? Porque é muito importante para a nossa categoria a gente conseguir disseminar, né? A gente vive numa busca aí pela valorização profissional. E queria agradecer a minha equipe, né? Porque, como eu disse, eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma equipe comigo, as meninas que atendem a população, que explicam, que estão lá também recebendo quando o pessoal não entende, né? Recebendo os elogios e recebendo as broncas também, né? E agradecer mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Espero que amanhã a gente vai concluiremos o dia, né? Comemoraremos com o curso de injetáveis e dar parabéns aos meus colegas também antecipadamente. Obrigada. Que bom, Mariana. Parabéns. Tudo de bom, viu?